E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da termodinâmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. O tubo de vidro de um barômetro de mercúrio tem área de seção reta de 1 cm² e 90 centímetros de altura acima da superfície livre do reservatório de mercúrio, conforme eu ilustro no quadro. Em um dia em que a temperatura ambiente é de 20 graus Celsius e a pressão atmosférica local é de 750 milímetros de Hg, a altura da coluna barométrica é de 735 milímetros, ou seja, 73,5 centímetros. Calcule a quantidade de ar em mols aprisionada no espaço acima da coluna de mercúrio. Para resolver o exercício, vamos começar calculando a pressão do ar atmosférico confinado no interior do tubo de vidro. Para fazer isso, observe esses dois pontos que eu ilustro no quadro. Os pontos A e B estão em um mesmo nível horizontal. Logo, conforme vimos em vídeos anteriores, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. A pressão em A é a pressão atmosférica local representada por P0. Já a pressão no ponto B é a pressão do ar confinado no tubo de vidro mais a pressão da coluna de mercúrio que eu aqui ilustro. Portanto, nós temos PR mais a pressão exercida pela coluna. A pressão atmosférica local corresponde a 750 milímetros de Hg. Isso é igual à pressão do ar mais a pressão exercida pela coluna de Hg é justamente igual a 735 milímetros de Hg. Portanto, nós temos que a pressão do ar é igual a 15 milímetros de Hg. Eu vou agora converter esse valor para Pascal. Perceba o seguinte, uma atmosfera de pressão tem 760 milímetros de Hg e 1 atm é 1,013 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Sendo assim, 760 está para 1,013 vezes 10 elevado à quinta. Logo, 15 milímetros de Hg, você vai encontrar aproximadamente 0,02 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Muito bem? Agora, eu vou calcular o volume do ar confinado no interior do tubo de vidro. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão o volume V, ocupado pelo ar, é igual a área de seção reta, A, vezes essa altura. Essa altura é dada pela diferença Hzão menos Hzinho. Logo, o volume de ar é igual a 1 centímetro ao quadrado. Então, nós temos 1 que multiplica Hzão menos Hzinho. Então, nós temos 90 centímetros menos 73,5 centímetros. Essa diferença nos dá 16,5 centímetros. Logo, o volume de ar é igual a 16,5 centímetros cúbicos. Convertendo agora para metro cúbico. Então, nós temos 16,5 vezes. Então, observe o seguinte agora. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Portanto, elevando ao cubo ambos os membros dessa igualdade, você vai obter que 1 metro cúbico tem 10 a sexta centímetros cúbicos. Logo, 16,5 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Muito bem. Eu conheço, portanto, a pressão e o volume. Para determinar o número de mols, eu vou recorrer à equação de estado de um gás ideal, admitindo que o ar se comporte com muito boa aproximação como um gás ideal.
eu vou recorrer ao PV igual a nRT. A pressão exercida é 0,02 vezes 10 elevado à quinta Pascal. O volume, 16,5 vezes 10 elevado a menos 3. Isso é igual ao número de mols vezes a constante real dos gases perfeitos é 8,314 Joule por mol Kelvin. Essa unidade de R deve ser utilizada quando a pressão estiver em Pascal e o volume em metros cúbicos. Muito bem, vezes a temperatura. Nós temos 20 graus Celsius. A temperatura absoluta, obtida em Kelvin, é igual à temperatura em Celsius mais 273, portanto, 293 Kelvin. Muito bem. Efetuando os cálculos, você vai encontrar, fazendo passo a passo, no numerador, 0,33 vezes 10 a menos 1. Então, N é igual a esse produto, 0,33 vezes 10 a menos 1, dividido por 2.436 aproximadamente. 2.436. Logo, o valor de N fica dado por, então nós temos aproximadamente 1,35 vezes 10 elevado a menos 5 mol. Então, 1,35 vezes 10 elevado a menos 5 mol. Observe no quadro o resultado obtido, todo o cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.